dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor.
que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor. Sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar Que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Oi, mãe! Tudo prontinho para nossa viagem. Bom dia, bom dia, bom dia, Peixe Online. Bom dia, irmã Lissandra. Bom dia, Bem, Alexandre. como diz o Rogério, tudo bem ou tudo ótimo? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Ô, Glória! Estamos aqui iniciando mais um PG Online para honra e glória do nosso Deus. E é muito bom ter cada um de vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Se ainda não mandou o link convidando os amigos, pega lá no nosso grupo, compartilha. E o nosso querido pastor Eliomar já está aqui, né? Bom dia, pastor Eliomar, tudo bem? Bom dia, querida. Já estamos juntos aqui. Bom dia, Seja- pastor. Eu só estou ouvindo baixo, não sei por quê. Estou com todo o volume aqui do celular. Nós estamos te ouvindo bem, pastor. Bom, que legal então. Muito obrigada, pastora Leomar. Gostaria de te agradecer a disponibilidade em estar aceitando vir trazer a mensagem para nós aqui no dia de hoje. É uma alegria podermos participar, uma alegria podermos buscar o Senhor de manhã cedo. Amém. Eu vou fazer, então, uma oração pelo senhor. O senhor tem aí 30, 40 minutos para estar passando a mensagem. Após a sua mensagem, nós temos um momento de pedidos de oração, de agradecimento. O senhor fique à vontade, se o senhor puder estar conosco, o senhor é muito bem-vindo. Se o senhor tiver algum compromisso também, nós entendemos, tá? Após Ok. a mensagem, eu peço que o senhor finalize com uma oração por nós, tá bom? Ok, beleza, muito bom. Vamos, então, fechar os nossos olhos. Pessoal, lembrando, peço que deixem os microfones fechados durante a meditação do pastor, para que não atrapalhe de interferência aí na nossa gravação, para que outros depois possam também estar compartilhando deste pão espiritual juntamente conosco. Feche seus olhos para falarmos com Deus. Querido Paizinho de amor, obrigada, Senhor, porque mais uma terça-feira chegou. Obrigada, Pai, porque mais uma terça-feira nós podemos estar aqui nas primeiras horas deste dia para louvar e bendizer o seu santo nome, Pai. Obrigada porque o seu Espírito Santo moveu a cada um de nós para estarmos aqui no dia de hoje. Por favor, Espírito Santo, venha usar agora o pastor Eliomar, que ele venha falar palavras que venham inspiradas de ti somente. Palavras que venham de encontro com as necessidades de cada um aqui. Que venham de encontro com as necessidades daqueles que estão assistindo ao vivo e daqueles que assistirão depois o link gravado pelo YouTube também. Se faça presente entre nós, perdoe os nossos pecados, conduza toda esta reunião, que ela venha a ser dirigida por ti, Espírito Santo. Eu que lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Amém. Leomar, fique à vontade. Vou pedir para que o senhor... Isso. Se ajeitou aí? Tudo certo? Tudo bem. Está com a palavra, pastor. Ok, muito obrigado. É uma alegria podermos estar juntos, meditar de manhã assim, buscando o nosso Deus e o nosso Pai, buscando a nossa comunhão
fortalecendo a nossa intimidade com Ele. É sempre uma alegria quando a gente pode estar com Deus cedo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O Monte de Sião é onde o Senhor Jesus está. Onde o Senhor Jesus estiver, está o Monte Sião. Onde estiver o Monte Sião, está o nosso Senhor e Salvador. E a gente se lembra que dentro de pouco tempo nós vamos estar perfeitamente juntos com o Senhor. Como disse João na sua carta, assim como é, nós o veremos. Assim como é, nós o veremos. Louvado seja Deus, porque temos não apenas a esperança, mas a certeza de que isso se cumprirá em breve na nossa vida. Nós somos a geração privilegiada, porque haveremos de ver Jesus voltar. Nós veremos Jesus voltar. Ele está na esquina. Não enxerga quem não quer enxergar, mas ele está na esquina. Está pronto para voltar. E nós vamos ter agora, no mês de julho, a sessão da Conferência Geral na cidade de St. Louis, no Missouri. É a terceira vez que está nesse lugar. E bem no centro dos Estados Unidos. Dali do Missouri, da cidade de St. Louis, partiram as caravanas para conquistarem o oeste americano. É uma cidade muito bonita, cidade muito, muito gostosa de se viver ali. No verão é meio quentinha, mas é um lugar gostoso. Num certo sentido até também histórico, porque já aconteceram outras duas. Mas eu gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã sobre o que foi proposto. Eu quero meditar um pouco na vida de um irmão nosso no passado que eu tenho vontade imensa de rever no dia da ressurreição. Na verdade, a metade do livro de Gênesis fala sobre José. E o capítulo 45, verso 3, diz assim, vamos ler desde o verso 1 para a gente formar um contextozinho, mas enfatizar o verso 3. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouvia. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Aqui há algo impressionante. Eu quero convidá-los a se colocarem ao mesmo tempo no lugar de José e ao mesmo tempo no lugar dos irmãos dele. Vocês já imaginaram a cena? Já pararam para pensar? Para imaginar a cena? José todo arrumado, vestido como um príncipe, como um rei, com toda a característica de um egípcio, já com uma certa idade, em torno de 30 anos, os irmãos mais velhos do que ele, de repente, recebem essa bordoada: eu sou José. Num relance, a mente deles começa a trabalhar e a se lembrar dos fatos mais recentes e dos fatos mais distantes. Daí Moisés ter escrito: seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante de sua face. E por causa disto, José diz aos seus irmãos no verso 4: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Meus irmãos, de novo vou fazer a pergunta: vocês já pararam para pensar, se encontrar com alguém que você machucou, que você ofendeu, que você disse um bocado de impropérios,
Você maltratou, você humilhou, você fez tudo o que você podia fazer de ruim com a pessoa. E esta pessoa parecia tão indefesa, tão incapaz de se defender, de dizer uma palavra. E você terminou empurrando um abismo abaixo. E 18 anos depois, ou 12 anos depois, esta pessoa aparece diante da sua face, na sua frente, na sua cara, como a gente diz, como uma pessoa importante, talvez a segunda pessoa mais importante de um país. Vocês já imaginaram a surpresa? Vocês já imaginaram a consciência despertar? Eu sou José. José, o amado pelo pai. O José vendido pelo seu irmão, pelos seus irmãos. Vamos relembrar um pouco o fato, para a coisa ficar bem gravada na mente. José foi vendido pelos seus irmãos, por pura inveja, por puro contraste de caráter. Enquanto José se deixava guiar pelo Espírito, os irmãos não davam a mínima. Viviam como eles queriam viver. Lembre-se que um deles violou o leito do seu pai. Esta era a característica deles. E esta característica vai se fazer presente na sua vida. E mais tarde a gente vê alguma coisa aqui ainda. Mas os irmãos não tiveram a mínima piedade, o mínimo escrúpulo quando venderam José para o Egito. Eles sabiam o que significava ser escravo. Eles conheciam o significado da escravidão. Não se apiedaram do seu irmão, do sangue do seu sangue. Não se lembraram nem se incomodaram com a dor que isto podia causar ao seu pai. Não estavam preocupados com isto. Eram homens maus. Deixe-me dizer-lhe desde já, e vou repetir palavras da irmã White, porque ela diz assim: um coração sem Deus, ele pode ser muito cruel. Eu vou usar o superlativo. Os irmãos de José foram crudelíssimos com seu irmão mais novo. O irmão a quem eles não davam estão furados. O orgulho faz com que as pessoas sejam de tal maneira desprezadas que praticar crueldade não incomoda, não atrapalha, não dói na consciência. Imagino que durante algum tempo, de alguma maneira, o Espírito Santo trabalhou no coração deles, mas eles foram afastando. E a atuação do Espírito, recusando a atuação do Espírito. E à medida que eles recusavam, Satanás tomava posse do seu coração. Por isso eles não sentiam remorsos. Por isso eles enfrentaram o rosto do pai, levando aquela mentira ensanguentada, que foi as roupas manchadas de sangue de animal, de um cordeiro. Agora estavam ali, diante daquele que, enquanto estava sendo levado como escravo para o Egito, para ser vendido lá, ou revendido, tomou a decisão de ser fiel a Deus. José conhecia seu Senhor, mas ele tomou a decisão de ser fiel a Deus. Ele sabia de onde havia saído, conhecia a sua origem. Lamentavelmente, muitos não sabem. Até entre nós há muitos irmãos que não conhecem a sua origem. José optou pela integridade, enquanto caminhando, ou sobre um jumento, ou sobre um camelo, eu não sei, ele ia em direção ao Egito. De uma maneira muito bonita, muito poética, a irmã White disse que num determinado momento ele virou para trás. E ele viu as colinas onde o pai estava com o seu acampamento assentado. Ele tomou a decisão de ser fiel a Deus. Ele não se venderia ao diabo pelas riquezas do Egito. E José se tornou escravo, circunscrito ao seu ambiente, sem liberdade.
mas Deus acima de tudo. O Deus do seu pai, o Deus do seu avô, o Deus do seu bisavô estava sempre presente no seu coração. Deus acima de tudo. E o tempo passou e José foi mostrando as suas capacidades. Ao invés de se amargurar, de se entregar a pensamentos depressivos, José resolveu servir ao Senhor. E ele serviu a Potifar, como se estivesse servindo a Deus. Que testemunho maravilhoso José deu ali no Egito. Quando nós nos deixamos possuir pelo Espírito Santo, ele nos leva a testemunhar de uma maneira excepcionalmente linda, maravilhosamente linda. Quando nós fazemos isso, nós estamos revelando àqueles que estão ao nosso redor o caráter do nosso Salvador. Ele estava ali. Não se venderia. Satanás quis comprá-lo com a falsidade do amor de uma mulher. Um amor pecaminoso e destrutivo. Ele se recusou. Não se venderia. E porque não se vendeu, enfrentou a prisão. Ele já era escravo. Além de escravo, enfrentou uma prisão sem condições humanas alguma. Se hoje a prisão não é uma coisa boa, imagine naquele tempo, quando não havia direitos humanos e escravo não valia absolutamente nada. Escravo valia um gato, um cachorro, um animal feroz. Escravo não tinha direito a nada. E ali, na prisão, o mesmo Deus que aparentemente o deixara sair da liberdade e perto do calor do amor de um pai amoroso e o tornou escravo, agora o torna prisioneiro, com dificuldade de ver a luz do sol, talvez, que prova para José, e prova para aquele moço. Me vem aos pensamentos muitas vezes essa história de José. José foi maravilhosamente assediado pelo inimigo, mas muito mais maravilhosamente guiado pelo Senhor. O Senhor estava com ele. O texto bíblico diz muitas vezes, mas o Senhor estava com José. O Senhor abençoava por amor de José. E ali na prisão, o texto diz que José achou graça diante do carcereiro. E o carcereiro lhe entregou a responsabilidade de administrar uma prisão. Ele era um preso administrando uma prisão. Não podia sair da prisão, não podia providenciar nada para a prisão. Tudo deveria comunicar ao agente penitenciário. José estava ali, nesta condição. Tinha talvez alguma regaliazinha, mas ele era um prisioneiro. Ele estava ali, circunscrito ao seu ambiente, sem liberdade. Nós não temos noção do que é liberdade, como deveríamos ter. No nosso país, nós somos livres. A gente vai para onde quer, a gente faz o que quer, faz como quer, mas mesmo assim, a nossa liberdade ainda é um tanto restrita. Porque a gente muitas vezes é refreado pelas atitudes de um outro, que também nos tenta cercear a liberdade. Pode ser um marido, pode ser uma mulher, pode ser um filho, pode ser um parente, pode ser um pai ou uma mãe. A gente não tem noção do que significa a verdadeira liberdade, até o momento em que nós entrarmos no reino dos céus. Mas enquanto guiados pelo Espírito, a gente tem conhecimento do que é liberdade. Parece um contraste do que eu acabei de dizer, não é? Mas o Espírito Santo nos faz conhecer e amar a liberdade em Cristo Jesus.
em Cristo Jesus. Em Jesus nós desafiamos a escravidão que o pecado tenta colocar sobre nós. Em Jesus nós somos livres para amar. Em Jesus nós somos livres para viver. Note, José, aproximadamente pelos 30 anos, ainda era solteiro. Há uma velha música de Davi Nasser, um jornalista, poeta do passado, em que ele falando sobre escravidão, a escravidão negra aqui no Brasil. Ele disse assim: nego não amava não. Amor de nego é perdição. Olha a força dessas frases. Nego não amava não. Amor de nego é perdição. Amor de escravo era perdição. Este amor irresponsável, este amor pecado, é um amor que vive encoberto. José foi tentado a isto pelo inimigo, na força da sua juventude, da sua maturidade. José foi provado. Eu não acredito que a mulher de Potifar fosse uma mulher feia. Eu não acredito que ela fosse essas belezas todas, mas eu não acredito que ela fosse feia. Mas ela tentou José. E quando ela tentou José, ela tentou despertar em José um orgulho. Qual orgulho? De ter dormido com a mulher do seu senhor, de ter ido para a cama com ela. O diabo tenta hoje ainda seus filhos da mesma maneira, porque as necessidades humanas são iguais através dos tempos. E em todas as nações, em todos os lugares do mundo, as nossas necessidades são iguais. E necessidade de afeto, necessidade de reconhecimento, necessidade de carinho, necessidade de apoio, necessidade de aceitação. Nós não gostamos da rejeição. Elas nos machucam. A humilhação nos incomoda. O desrespeito nos incomoda. Mas há necessidades que toda criatura humana tem. Deus colocou isto em nós para que nós almejemos a perfeição, que só chegará quando o Senhor Jesus voltar. Por enquanto, a gente pode viver uma perfeição relativa, dependente do Espírito Santo. E ele deseja que cada um de nós viva isto, que nós chamamos santificação. José se deixou guiar pelo Espírito e era santificado cada dia na sua comunhão com o Senhor. José era um preso, mas não um revoltado. Você não entende, você não percebe nas entrelinhas do relato bíblico, nem do espírito de profecia, revolta no coração de José. José tinha entregue a sua vida a Deus enquanto ele caminhava para o Egito. E quando alguém entrega a sua vida ao Senhor, ele se deixa guiar pelo Senhor, ele reconhece as bênçãos do Senhor, ainda que sejam as mínimas, que as pessoas que estão ao nosso redor não são capazes de reconhecer, até que elas se agigantam em nós. As bênçãos de Deus não são bênçãos pequenas, não são micro-bênçãos. Ainda que pensemos que seja, elas são macro-bênçãos. Elas são bênçãos extraordinariamente grandes. A verdadeira bênção de Deus, a maior das bênçãos de Deus, depois da salvação, é a transformação do caráter. É um caráter semelhante ao dele. Que a gente só adquire enquanto comungamos com ele, enquanto temos intimidade com ele. Talvez no mundo de hoje, a maior necessidade que temos, como cristãos, como adventistas do sétimo dia, é ter uma intimidade com o nosso Senhor. Nós temos intimidade com muita gente, com o nosso cônjuge, temos intimidade com nossos filhos, nós os conhecemos. Nós temos intimidade com amigos de trabalho. A gente os conhece, nós os conhecemos. Nós temos intimidades com pessoas que a gente, às vezes, é obrigado a suportar. E a gente conhece. Mas a maior delas é com o nosso Senhor. E a gente só
adquire esta intimidade através de um relacionamento de comunhão pessoal com o Senhor. Como disse Jesus, é aquele momento quando a gente entra no quarto, fecha a porta e ficamos sozinhos com Ele. Então nós olhamos para um espelho e nós nos vemos no espelho de Deus como nós de fato somos. Mas também nós vemos como nós éramos e como seremos no futuro. À medida que o tempo passa, às vezes a gente nem percebe a grandeza da nossa vida em que o Senhor nos foi transformando. Depois de algum tempo distante de algum amigo, de alguma pessoa assim mais próxima, mais querida, mais aberta, a gente ouve a pessoa dizer: rapaz, você mudou tanto. Você está tão diferente, o que há com você? O que aconteceu com você? E aí a gente vai testemunhar dizendo: o Senhor me encontrou. E que bênção maravilhosa é poder dizer: o Senhor me encontrou. O Senhor me encontrou. Eu louvo a Deus, porque o meu Deus me encontrou aos 17 anos de idade. E Ele me chamou para junto de si. E a semelhança de Isaías, eu disse: Senhor, eu vou. Eu estou aqui. Louvado seja Deus, porque Ele usa, Ele se aproxima e Ele busca a intimidade com o pior dos pecadores. Mesmo tendo recebido revelações dos céus, Paulo dizia: eu sou o pior dos pecadores. O Senhor Jesus nos orientou muitas vezes a orar e a pedir que nos ajude a ser humildes. E aprendei de mim, disse ele, que sou manso e humilde de coração. Como é que termina o pensamento? E encontrareis descanso para as vossas almas. Você pode, se quiser, Amém. continuar com a palavra descanso, mas você pode também, se quiser, colocar a palavra liberdade. Não vai fazer diferença. E você encontrará liberdade para a sua alma, para o seu coração, para a sua vida. Em Jesus nós somos livres. Não nos esqueçamos disso, amados irmãos. Não nos esqueçamos. José, ali na prisão, passando por esta experiência, Deus o transformou num revelador. Ele interpretou 2 sonhos. E sonhos importantes. Um deles, decisivo para a sua libertação dali a pouco. José não sabia quando ele ia ser libertado e por quem ia ser libertado. Ele pediu aos 2 prisioneiros de Faraó, 2 ex-funcionários de Faraó, agora encarcerados como ele, quando receberam a interpretação do sonho. Ele disse: lembre-se de mim quando você estiver diante de Faraó, porque eu estou aqui injustamente. Eu não fiz nada para merecer essa prisão, mas eu estou aqui. José estava ali, ele tinha comunhão com o Senhor, mas a semelhança de Jó, ele não sabia que ele estava sendo provado, que Deus estava... como é que eu vou dizer? Eu lembrei. Deus estava lapidando José para torná-lo aquele diamante extraordinariamente lindo e valoroso que se demonstraria dali a pouco. José não estava revoltado, porque Cristo era o seu forte. José estava andando a 2ª milha. Cristo era o seu forte. Como disse o seu pai, Cristo era o valente de Jacó. E ele se tornou revelador na prisão e mais tarde se tornou revelador a Faraó. E revelou a Faraó o sonho, mas também disse algo de vital importância para o seu futuro. Proveja, Faraó, um varão sábio para administrar os bens que há de virão na fartura. E ele foi escolhido. Ele não foi escolhido por Faraó. Faraó foi apenas um instrumento. O Senhor o quis na liderança do Egito. O Senhor o quis na liderança do Egito. José estava agora preparado para enfrentar aquela situação. Mas ninguém se iluda
Porque a riqueza, a glória humana, traz muita tentação para o Filho de Deus. Muita tentação. Alguns de nós não temos noção do que significa o poder do dinheiro. A gente sente falta dele, mas não tem noção. Nós não temos noção, eu vou repetir, do poder do dinheiro, do poder da riqueza. A gente imagina, mas a gente não tem noção. A gente pensa que tem, mas não tem. Uma pessoa que tem hoje 20, 40, 50 milhões de reais na sua conta é capaz de fazer coisas mais absurdas do mundo. Se for, então, líder, ditador de uma nação, pior ainda. Deus o preparou para ser o líder da nação, mas sem este defeito de caráter. José permaneceu humilde o tempo todo, mas não ignorante. Permaneceu humilde, mas não desatento às coisas que se passavam ao seu redor. Não desatento aos olhares das pessoas. Enquanto neste mundo, os filhos de Deus têm que prestar atenção, e muita atenção nas pessoas, porque muitas delas são instrumentos do inimigo para nos levar a afastar de Deus. E Deus usa muito, o de Satanás usa muito as pessoas para afastarem as pessoas de Deus do seu Pai. Aprendamos a prestar atenção, a ler o que está ao nosso redor, para que a gente se apegue com ele, porque só nele a verdade, só nele a salvação. José, aos 30 anos de idade, se tornou governador do Egito e expressou humildade. Ali, ele usou de sabedoria, usou de prudência e de capacidade administrativa, tudo dependendo do Senhor. Ali, ele honrou a Deus. Gênesis 41, verso 16. Provérbios, capítulo 15, verso 33. Diante da honra, vai a humildade. Cada um de nós deveria pedir todos os dias ao Senhor: dá-me humildade, faz-me humilde, não me deixe orgulhar. Amém. E eu gosto disto, porque eu mesmo peço isso a Deus cada dia: não me deixe orgulhar. Eu não tenho motivo nenhum para me orgulhar. Nenhum de nós tem motivo nenhum para se orgulhar. Mas quantos orgulhosos nós encontramos, até entre nós, no nosso meio? Quantos orgulhosos? Pensamos que não, mas somos. Apenas a companhia do Senhor, a intimidade com o Senhor, nos impede de ser orgulhosos, porque junto do Senhor nós tiramos a máscara que o pecado coloca em nós. Só na presença dele. José esperou em Deus e a honra veio no devido tempo. Deus a dá no devido tempo. Aqueles que me honram, honrarei, diz 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Os ímpios recebem bênçãos por causa dos filhos de Deus, não nos esqueçamos. Os ímpios recebem as bênçãos por causa dos filhos de Deus. Amém. Mas Deus não o abandonou. Ele não abandonou os seus princípios, nem a sua fé. E, de repente, José agora se torna juiz, provando os irmãos. De repente, os irmãos encontram em José um juiz. E que coisa extraordinária. Ele se encontra com os irmãos e o verso que nós lemos e que eu estou fazendo de texto-chave diz que os irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. Pasmados por quê? Porque o seu pecado os encontrou depois de 22 anos. O pecado os encontrou depois de 22 anos. 22 anos. Quando parecia que estava tudo quieto, tudo sossegado, o pecado os encontrou. Agora, eles estavam com um problema nas mãos. Eles iam ter que voltar para casa. E um ficou
no Egito. Eles tinham que voltar para casa e explicar para o pai por que o irmão ficou detido no Egito. Mas eles também, por força disto, eles teriam que explicar para o pai quem prendeu o irmão, ou quem impediu que o irmão voltasse para junto do pai. Eles tiveram que contar, depois de 22 anos, para o pai, o que eles fizeram com José. Satanás leva, ou busca levar os filhos de Deus ao pecado. Satanás leva as pessoas ao pecado, para depois jogar na sua cara que ele é um pecador, que ele não vale um tostão furado, para levar ao desespero e a pessoa se lançar nos seus braços, para viver com ele eternamente. Há um determinado momento na vida daquele que não se encontra nos braços do Senhor, que ele vai terminar se jogando nos braços do diabo. Não há outra saída. Ou Senhor, ou Satanás. Jesus disse: vem o príncipe deste mundo e ele nada tem de mim. Amados irmãos, o pecado é destrutivo. O pecado vai encontrar cada um no seu tempo. Felizes aqueles que se lançam nos braços do Senhor, que conhecem o Senhor, que são conhecidos pelo Senhor, que vivem à sombra da onipotência, guiados pelo Espírito, que serão livres no dia do juízo, da destruição que o pecado vai sofrer. Graças a Deus que temos a liberdade de viver esta vida livres do pecado por Cristo Jesus. Amém. Nós podemos perfeitamente viver num mundo de pecado, mas sem praticar pecado. Amém. Eu vou Glória a Deus. repetir para você guardar bem isto. Nós podemos viver num mundo de pecado sem pecado. Amém. A Bíblia é muito clara quando fala dos caracteres de cada um de nós. A Bíblia não Verdade. fala de José com um caráter pecaminoso. Os filhos de Deus refletem, ou pelo menos devem refletir, a imagem do seu Senhor, a imagem de Jesus. Esta é a obra do Espírito Santo no coração de cada um de nós. É que o Espírito quer fazer em nós, é revelar em nós a glória de Deus. Portanto, meu irmão amado, a você que toma tempo para buscar o Senhor, você é a glória de Deus nesta terra. E Deus quer que nós permaneçamos assim até o dia da sua volta. Mas José tinha uma qualidade a mais. José era perdoador. No capítulo 50, versos 17 a 21, depois da morte do seu pai, os irmãos pensavam que José ia se vingar deles. E fez aquele pedido. Seu pai, antes de morrer, pediu que perdoasse o pecado dos seus irmãos. Eles estavam vivendo com José aqueles anos todos, mas eles ainda não conheciam o caráter do seu irmão. Quantas vezes há irmãos que vivem com seu cônjuge, com seu pai, com seus filhos, e não conhecem o caráter, ou os seus caracteres. Porque a intimidade é apenas um verniz. Quantos de nós não conhecemos Deus no seu verdadeiro caráter? E a gente deveria conhecer mais de Deus do que nós conhecemos. O Espírito está para nos revelar o caráter amoroso de Deus. Quantos há que conhecem Deus apenas de ouvir falar, mas não têm intimidade com Ele? Quando temos intimidade com Ele, nós vamos ao coração dele. E por isso o amamos. O amor por Deus, o amor por Cristo, é o resultado de uma comunhão diária com Ele, de um constante batizar pelo Espírito Santo. E eu rogo aos irmãos que busquem o Senhor, ainda mais do que estão buscando. O Espírito perdoador
é criado verdadeiramente em Deus. José cria verdadeiramente em Deus. Ele tinha os olhos na terra da promessa. José também via o invisível. E por isso ele recebeu a bênção dobrada. Abra sua Bíblia comigo um pouco mais adiante. No capítulo 49. E quando a gente terminar aqui, leia o capítulo todo e veja como era que Deus considerava José. Capítulo 49, verso 22, Jacó, olhando para o futuro sob a inspiração do Espírito, Jacó diz de José: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor, e a pedra de Israel. E aí vem a promessa, a bênção. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Amados irmãos, concluindo, Deus não se esquece das nossas aflições. Ele as conhece bem. E Ele as usa para o nosso engrandecimento espiritual. Busquemos o Senhor. Reclamemos a promessa do Espírito Santo. Reclamemos a promessa do Espírito. Reclamemos cada dia: dá-me teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então ficarei livre dos pecados e proclamarei o teu nome. Um resumo parcial do Salmo 51. Apenas, disse Jesus, os limpos de coração verão a Deus. E a limpeza do coração é feita pela habitação do Espírito. A casa fica limpa. Lembra da parábola de Jesus? A casa fica limpa. O coração fica limpo. O coração fica pronto para se encontrar com o Senhor. Porque ela se torna a morada do seu Senhor, quando ele é assim aberto. O que o Senhor deseja de você e de mim hoje é um coração aberto para que ele o santifique, para que o Espírito continue exercendo em cada um de nós a obra. Não se deixe possuir pelo pensamento. Não se deixe possuir pelo pensamento de que você pode alguma coisa sem Deus. Você jamais poderá alcançar a eternidade sem a atuação do Espírito Santo. É o Espírito que o leva cada dia aos pés de Jesus e faz você um vitorioso desde já para o reino dos céus. É hoje, nas lutas de hoje, nas lutas do amanhã, até a vinda do Senhor, e vai fazer de você um cantor sobre o mar de vidro com 144 mil. Lá é o seu futuro. Lá é o seu lugar para se sentar com o Senhor Jesus no seu trono. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E João arremata dizendo assim: assim como é, o veremos. Sem esta impossibilidade, sem este véu, esta cortina que o diabo colocou entre nós e Deus. Quando o Senhor Jesus voltar, nós o veremos na sua glória. Nós o veremos na sua glória. Tal como é, o veremos. Que neste dia de hoje, você se dedique ao Senhor. Você se consagre ao Senhor.
você reclame do Senhor a habitação do Espírito Santo no seu coração. Peça, Espírito Santo, habita em mim. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Querido Pai, nesta manhã nós te rendemos graças, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém. Nesta manhã nós te rendemos graças, porque o sol já nasceu. E então te pedimos que o sol da justiça também nasça hoje e permaneça de tal maneira que o nosso coração seja claro, não apenas aos olhos humanos, mas também aos olhos do Senhor. Que achemos graça aos olhos do Senhor para vivermos esta vida de maneira tal que honremos o nosso Deus, honremos o nosso Salvador. Que Ele seja visto em nós com uma clareza meridiana e que as suas obras sejam nada mais, nada menos do que naturais no nosso viver. Que ao assim fazermos, expressemos, demonstremos e vivamos o resultado, o fruto da nossa comunhão contigo. Fica conosco, Pai, com cada um de nós que levantou de manhã cedo hoje, que se levanta de madrugada para orar ao Senhor, para suplicar ao Senhor as bênçãos do Senhor. Sabemos, Pai, que Tu vais sacudir esta igreja daqui a pouquinho. Não vai demorar. Nós não queremos, ao sermos sacudidos, como palha ou como joio. Nós queremos ser como trigo precioso nas mãos do Senhor. Amém. Então, conosco hoje. Amém. Enche nossos corações de tal maneira que testemunhemos do Senhor, ainda que de boca fechada, para que as pessoas te admirem como Deus Salvador, como Deus mantenedor e como Deus perdoador. Ouve nossa oração, ouve a nossa súplica e faz-nos semelhante ao Senhor Jesus, no seu caráter. Pedimos no seu nome. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, amém. Amém. Obrigada, pastor. Amém, Senhor, amém. Amém. Pastor Amém. Eliomar, Amém. o senhor foi meu pastor na igreja de Adventista Nordeste de Amaralina. E a senhora está onde hoje? Hoje, pastor, estou aqui no Rio, na casa da minha filha. No Rio? O senhor, assim, no Rio. O senhor, pastor, acompanhou meu filho quando teve câncer de intestino. Sim. O senhor acompanhou meu irmão João, quando teve o acidente que perdeu o pé, lá no HGE. O senhor ia várias vezes junto com o irmão, qual o nome? Esqueci o nome agora dele. Irmão Gelmiles. Pastor, você faz parte da minha vida. Louvado seja Deus. Fazemos parte da vida do outro. Então eu posso dizer que a senhora também faz parte da minha vida. Louvado seja Olha, Deus. o senhor ia apresentar meu neto. A gente fez. Eu estava aqui e o senhor ia apresentar meu neto em Salvador. Aí o senhor tinha um encontro de família. Mas o senhor esteve lá na quarta-feira, fez uma oração, pregou e me disse o porquê não ia estar no sábado, porque já tinha esse encontro de família há muito tempo marcado. Verdade. O senhor na minha vida é só bênção, pastor. Amém. E eu agradeço a Deus muito. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Então me permita dizer, depois desse tempo todo, desse encontro aqui, o que a gente diz na sala 57. Eu amo a senhora e preciso da senhora para ser feliz. Amém. E eu também amo o Louvado senhor, seja preciso Deus. do senhor para Louvado ser seja feliz. Deus. Que privilégio. O senhor, A senhora, parte de- eu não imaginava nunca que ele ia encontrar aqui. Agora, Pastor, esse grupo é só para a gente encontrar. É só para a gente rever os amigos, irmãos, que a gente vê só na sala 57, porque eu entro pelo Zoom, pelo YouTube. E aqui hoje, ó, eu encontro o quê? Meu pastor amado, que faz parte da minha vida. a senhora já imaginou no dia que Jesus voltar como será a nossa Ah, pastor, meu Deus do céu, eu não sei como.
que eu vou chegar Será de uma naquela mesa doçura e tão olhar. grande, será de uma doçura tão grande, uma emoção tão grande, Imensa. contemplar o nosso Salvador. Com certeza, pastor. Ah, É irmã maravilhoso, Rita, a vai senhora ser já imaginou maravilhoso. nisso? Nossa, Imaginou? como diz o pastor Evaldo, bênção pura sem mistura. Amém, Isso amém. mesmo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Hoje o meu Obrigada. dia, todos os dias são maravilhosos, hoje mais ainda, porque estou vendo o senhor assim, a gente conversando, que há anos a gente não conversava. É verdade. Na época foi 2005 até 2009, Isso nós mesmo. estivemos juntos na igreja de Amaralina. Isso mesmo, pastor. Me lembro de tudo que o senhor fazia ali. Quando o senhor saía com o Ronaldo para ir buscar as verduras para fazer a sopa, tá lembrado? Ô, bênção, A ô, senhora está bênção. lembrando de coisas, hein? Pastor, não esqueço das coisas, não. Ai, Ô, Nós ai, ai. ainda temos lá os ar-condicionado que o senhor ganhou em doação e nos deu. A amém. igreja está reformada, está bonita, mas, o coração da gente e as lembranças boas ainda estão. Foi um período bom, um bom trabalho, Foi ótimo. Mas também quantas bênçãos recebidas da companhia dos irmãos, né? É isso Quantas mesmo. bênçãos. Louvado seja Deus. A Louvado gente seja vai Deus. renovando, né, cada dia. Oh, meu Deus, muito obrigado, muito obrigado. Amém. Louvado seja Pastora Deus. Leomar, Alessandra, estamos aí. que bela mensagem, né? Sabe, pastor, eu estava refletindo enquanto escutava o senhor. Meu esposo, ele gosta muito também de pregar sobre José. E ele faz um apontamento que eu acho muito pertinente, né? Ele comenta assim, quando José pediu para que lembrasse dele da primeira vez, quem que o rei estava precisando? De um copeiro, né? É. Então, os planos de Deus, por mais que pareçam que na nossa mente estão confusos, que Deus não está nos ouvindo, Deus já estava ali com José o tempo inteiro e trabalhando nisso. Deus não permitiu que fosse falado, porque não era isso que era para José ser, não era isso que era para José fazer. Deus tinha planos maiores e melhores para José. E ali, então, quando se lembram de José, é para que José, então, eleve o nome do Senhor, né? Para todo aquele lugar, para todo aquele país e para os demais que serviam de referência e vinham ali, né? Vinham até lá para poder buscar os alimentos. Como que nosso Deus é tremendo demais. Muito obrigada, pastora Leomar, pela bênção do alimento espiritual. Tenho certeza que todos aqui saíram muito bem alimentados. Bem alimentado mesmo. Amém. Amém. O senhor é nosso convidado, se puder e se quiser ficar para esse segundo momento, tá bom? Nós Ok. vamos fazer agora nossos pedidos e agradecimentos. Muito obrigada, pastor Guilmar. Vamos estar juntos. Volte sempre que puder. Estamos sempre juntos. Amém, amém. Amém, amém. Como Não disse só a irmã estamos, Maria, mas estaremos sempre juntos. glória. Pastor, Amém. eu vou falar em nome do nosso PG Online. Eu amo o Senhor, preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. Deus. E eu, e este PG, crê mais em Deus que a pastora Leomar. Muito obrigada, pastor. E faz parte da nossa vida. Oh, glória. É benção Amém. demais. Irmã, amar o outro, como a gente diz assim na sala, eu amo você e preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus do que você existe. Não são palavras fáceis de se dizer. A gente só diz verdadeiramente quando a gente tem o Senhor no coração. E eu aprecio sobremaneira isto. E oro a Deus por isto, para que nós nos amemos mais ainda. Amém. Eu peço a cada dia ao Espírito Santo que me dê amor por Jesus. Amém. Mas também que o Espírito Santo, além do amor, me dê gratidão pelo Senhor, pelo que o Senhor fez por nós. Só então a gente pode amar verdadeiramente o Senhor e amar os irmãos. Nós amamos verdadeiramente os irmãos quando amamos o Senhor. Por isso eu peço cada dia que Ele me ajude para que o meu amor pelos irmãos seja o resultado de amar o Senhor.
Amém. Precisamos Ontem, como eu comentei com o senhor, eu estava de nós aqui. Oh, glória! Eu estava num grupo ali de pessoal de missionários amados, né? E eu estava falando justamente isso que o senhor comentou hoje também. Nós precisamos quebrantar-nos diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer, nos humilharmos, porque, sabe, pastor, nós não somos nada, mas, como o senhor disse, aquele que tem muito dinheiro, sabe, a gente não tem noção. Se aquele que tem um pouco já faz o que faz, pastor? Imagina aquele que tem muito, né? Verdade. Este mundo jaz do maligno. Eu creio que nosso Cristo já está se levantando dos santos para vir nos buscar. Eu creio nisso. E nós precisamos despertar, né? Enquanto ainda há tempo, porque Ele está sendo misericordioso com cada um de nós que estamos vivendo na mornidão. Porque as palavras mais difíceis que nós vamos escutar, nós não, que aqui no PG nós não vamos escutar, que eles vão escutar. Afastai-vos de mim, que não vos conheço. Eu creio O verso mais triste que eu acho na Bíblia, meu Deus, tenha misericórdia. Eu creio que este PG, em nome de Jesus, juntamente com Amém. Sala 57, Sala Emanuel, Sala Manancial, Sala 45, Sala 937, tantas bênçãos, tantos braços que essa Sala 57 trouxe para nós, para nos fortificar, para nos fortalecer em Cristo. Nós vamos ter um encontro lá no céu, todos juntos, em nome de Jesus. Em nome do Oh, Senhor. glória, amém, Louvado seja amém, Deus. aleluia. Haveremos que papo de nos encontrar, bom. veremos de subir juntos. Em nome de Meu Deus, Jesus, que maravilha, amém, pastor Leomar. Amém, amém. Pastor Leomar é uma bênção. É verdade, Marisa, é verdade. A Marisa ainda comentou ontem, o pastor Leomar vai estar no PG. Que bênção, né? Eu sou apenas um servo. Um servo usado pelo Apenas Senhor. ao serviço do meu Deus. Amém, pastor. Muito obrigada, pastor Leomar. Gente, que mensagem poderosa, né? Nosso Deus é tremendo, tremendo. E eu louvo a Deus por isso, né? Em cada detalhe da nossa vida, a gente sente o poder, eu falo, a gente vê a digital do nosso Deus cuidando de tudo. Amém. Chegou então o momento dos nossos pedidos, dos nossos agradecimentos. Eu vejo várias mãozinhas já levantadas e eu já gostaria de pedir para que você não fique chateado, se não der tempo de ouvir o seu pedido, o seu agradecimento, você pode colocar no chat que todos os pedidos e agradecimentos estarão sendo encaminhados para o nosso grupo de intercessores e eles estarão orando por cada um. Você pode ter certeza disso. Por cada pessoa que se adentra, todos estaremos orando. Nós temos um grupo forte aqui de intercessores que estão presentes aqui na nossa reunião também, para honra e glória de Deus. E então, eu já vi vários rostinhos aí nominhos, viu? Vou chamar a irmã Antônia, tá? Por aí, irmã Antônia, missionária. Bom dia, irmã Antônia. Clica no microfoninho que fica aí na tela do seu celular. Põe o dedinho na tela, vai aparecer embaixo, é só clicar. Irmã Antônia, assim que a senhora conseguir abrir aí, eu chamo a senhora, tá bom? Maria Rita Silva Ribeiro. Bom dia, irmã Maria Rita. Consegue abrir o microfone? Vocês estão tendo dificuldades para abrir o microfone, pessoal? Eu não. Então, Eu também, o meu também está ótimo, graças a Deus. Então tá bom, só para saber. Bom, então vamos lá. Irmã Nilciane. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos do PG Online. Bom dia, irmã. Tudo bem? Tá, tudo bem. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele está me concedendo hoje. Glória! Deus te abençoe. Amém. Que toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. Amém. O meu pedido quero pedir oração por minha nora Silvia.
que está com a cesárea dela marcada para amanhã, que Deus vá à frente como os médicos dos médicos e que essa criança venha nascer para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Esse é meu Amém, pedido e amém. agradecimento. Amém, amém. Quando que vai ser, irmã? Já marcou? Amanhã. Amanhã, a cesárea, é. Oh, vamos Vai ser estar o meu orando. presente de aniversário, o meu netinho. Oh, é verdade, Por isso é que tá com esse verdade. riso cá em cima, né, minha irmã? É Que verdade, bênção, que bênção. muita alegria e Vamos estar agradecimento a orando. esse Deus. Que Deus abençoe a senhora, irmã, e te dê um dia abençoado na presença do nosso Deus. Tenho certeza que já recebeu um presentão aí, né, do pastor Mara agora cedo. E é um prazer. Verdade. Venha sempre. A senhora é bem-vinda aqui toda terça-feira, viu, irmã? Das 6 às 7 aqui, temos um encontro. Graças a Deus, esse PG é uma bênção da minha vida. Amém. Eu só perco quando realmente não dá para assistir, mas é meu pão espiritual logo de manhã cedo, meu de jejum, né? Oh, glória. É mesmo. Que bom, irmã. É Amém. verdade, é verdade. Mas a gente também tem no YouTube, viu, irmã? Se acontecer imprevisto aí, pode assistir depois gravado, não tem problema. Ok. Deus abençoe e dê um dia abençoado aí. Amém. Vamos lá, irmã Maria Helena de Castro, tá por aí, irmã Maria Helena? Bom dia. Bom dia a Bom todos. Eu dia. agradeço a Deus, né, pela vida de cada um de vocês. Agradeço a Deus, né, pela a bênção desse PG online. E hoje estou muito feliz, porque eu estou completando mais um ano de vida. Nossa, mas hoje esse nosso peixe Amém. Eu já muito boa aí hoje. Amém. Que bênção, a irmã que é nossa intercessora também. Eu sou muito grata a Deus, né, por mais um ano de vida, né, pelas bênçãos, né, que Deus tem derramado na minha vida. Agradeço a Deus por minha família, né, por eu ter um lar, né, tá completando um ano de vida num lar realmente que Deus me deu. Amém. Sou muito feliz por isso. Mas eu também quero fazer um pedido de oração. Eu quero pedir a vocês, né, que continue orando por minha irmã Aureni, né, ela está com um probleminha no pulmão. Mas Deus, eu tenho certeza que Deus, na sua infinita bondade, Deus vai curar. E quero que você melhore. Eu tenho um problema para ser resolvido daqui para sexta-feira, né? E olhando para um lado e para o outro, não vejo solução, né? Mas eu peço a vocês que orem para que Deus me mostre uma solução. É esse meu pedido Vamos de orar com toda certeza. Amém. Eu creio que Deus já está agindo, irmã. Que Deus Amém. abençoe aí seu dia. Tive o prazer de falar com a irmã Maria Helena, com a irmã dela também, né, Maria Aureni, em nossa reunião de intercessores. Muito bom, muito bom. Que Deus abençoe. A irmã está aí ainda com você? A sua irmã Maria Aureni ainda está aí ou já foi? Ah, não, viajou ontem. Viajou. Ah, entendi. Mas ficou ótimo o vídeo, viu? Muito bom mesmo. Obrigada, viu, irmã? Nada, irmã, eu que agradeço. Irmã, eu tenho um pedido a fazer, viu, irmã, depois, viu? Tá bom, pode falar, irmã Valdeci. Depois eu chamo a irmã Rita Ventura. Pronto, irmã, eu tenho um pedido a fazer de uma amiga, grande amiga minha, que ela está pedindo pelo pai, que o nome dela é Michele, e o nome do pai dela é José Porto. Para que o Espírito Santo de Deus habite nele, para que ele vá para os médicos, que ele não quer ir para o médico. E Deus cura ele do esquecimento, que ele está tendo esquecimento. E ela pede oração, né, por ela, para Deus dar força a ela e habitar nele, no pai, José Porto. E Vamos estar também, orando, sim. eu quero que vocês continuem orando também pelo meu esposo, Anório, para que Deus dê a decidimento a ele, para que ele veja que ele só tem uma família, que é nós aqui, nossos filhos, e que Deus dê força a ele, né, de Deus agir. Deus está agindo, mas Deus quer que ele aceite o agir de Deus, né, que o Espírito Santo de Deus habite nele, através das orações de vocês. Eu agradeço muito por vocês, todos os grupos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Agradeço. Amém, amém. Está sem voz de Sandra.
tô falando aqui que eu vou te chamar, mas ainda bem que você já tá atenta, né, irmã? Ainda bem que você é bênção. Tudo Amém. bem, irmã Rita? Bem, graças a Deus, entre aspas, né? Mas, primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Domingo foi uma benção, teve o a sós com Deus, no Ministério da Mulher, aqui, da Igreja do Distrito Major Prats. Peço que ore por várias mulheres que estavam lá. Elas comentaram que tinham uma visão totalmente diferente da igreja. Quando ela participou com a gente desse a sós com Deus, ela viu que a igreja adventista não é o que ela estava pensando. Então, continua orando. Não vou falar muito os nomes delas, que são muitas, né? E que Deus possa estar cuidando delas e habitando no coração delas. O meu pedido especial, eu já coloquei no chat, mas vou reforçar. A gente não estava sabendo, nós aqui, nossos irmãos em si, não estavam sabendo que minha irmã estava internada. E a pessoa ligou para a gente e falou que desde sexta-feira ela está internada, que ela pediu para não falar. Aí ela falou assim, não, vou ter que falar com a família. Ela está na UTI aí em São Paulo e não está bem, tá? Diz que está todo o sangue dela, o rins, ela está com uma pedra enorme no rins e diz que ela não está bem. Por favor, orem em favor dela. O nome dela é Lauriceia Ventura da Silva. Que Deus possa estar ali agindo, né? E ela também já foi da igreja, está fora dos caminhos do Senhor. E que o Papai do Céu possa falar no coração dela e que ela possa entregar a vida ao Senhor. Tchau. É Lauricélia? Lauriceia Ceia. Ventura da Silva. E peço também pela família Brito, aqui do IACD Major Prats. Quinta-feira, a filha dela foi fazer uma cirurgia de bariátrica. Aí, quando foi às 3 horas da manhã, ela veio a óbito, não aguentou. Não sei o que aconteceu. Ah, eu vi que você colocou lá no grupo. Peço que orem em favor da família Brito e em nosso favor, que nós estamos sentindo muito. Ela também estava afastada de Jesus também. Mas nos últimos dias ela estava indo para a igreja, né? E a mãe dela disse que ela não estava ouvindo mais aquelas músicas que assim não diz o Senhor, que a gente não deve ouvir. E quando ela chegava em casa, só estava ouvindo louvores. Ela já tinha acalmada, ela já estava pacífica com os filhos dentro de casa, que ela tinha dois filhos, um de 18 e um de 7. Ela deixou essas crianças. Ora em favor da nossa irmã Luzia, que é a mãe dela. Possa dar força, sabedoria para lidar agora e cuidar dos seus filhos, que é que ela deixou. Viu, irmã? Vamos sim, vamos sim. Desculpa me estender tanto. Imagina, irmã Rita, vamos sim, tá? Obrigada. Imagina. Pessoal, ó, o nosso horário já está um pouco estendido, né? Mas eu louvo a Deus por cada um conseguir atender aqueles que levantaram a mãozinha aí, né? Os pedidos estão anotados e estaremos orando por cada um de vocês. Irmã Maria Lúcia, um abraço aí, é o Netinho que apareceu aí, que estava saindo, que Deus abençoe. Foi o netinho mesmo que o pastor Eliomar apresentou. Ô, Bez, eu vi que ele apareceu aí, tá indo para a escola, né? Que Deus abençoe. Foi. Pastora Leomar, se não for pedir demais, o senhor poderia dar a bênção final para nós? Sim, com prazer. Então vamos. Antes da bênção, obrigado pelo privilégio do convite, irmã Lissandra. Eu apreciei a primeira vez que eu ouvi a senhora falando, dando as suas aulas ali, uma senhora é professora, estou falando assim, dando as suas aulas na sala 57, naquela lição da Escola Sabatina, que a senhora foi muito bem. Apreciei bastante. Disse até para minha mulher assim, tem uma professora que tem uma vozinha suave, ela vai falando e tal. É tão diferente da minha professora, quando eu era garoto. Amém, pastor. Eu falo assim, um nosso vozeirão. Deus é tremendo, né? Nosso Deus é tremendo. Sabe, pastor, eu sou professora mesmo, né? E quando eu já tive o privilégio de ouvir de alunos meus, tia, aqui chama de tia, né? Você é diferente das outras professoras. E você é cristã?
Eles falam assim, eu falo É. assim, eu sou adventista do 7º dia. E eu louvo a Então, Deus, viu, o Senhor pastor? nos torna diferentes para a gente testemunhar dele. Glória a Deus. Pensando assim, tia, porque você se preocupa com a gente, você é Claro. diferente. Claro. Então, eu louvo a Deus porque o Espírito Santo, ele é tremendo, a gente não merece, e ele mesmo assim nos usa, se nos colocamos à disposição dele, né, pastor? Exatamente. Nos faz destaque. Com Tudo para Mas honra vamos e lá, glória dele sempre, viu, pastor? É. Honra e glória dele sempre, fique bem claro. Então, oremos. Querido Pai, mais uma vez nos achegamos a Ti, agradecidos por tudo que tens feito por nós. Agradecemos pela bênção da Tua palavra. Agradecemos pelas lições que nos são oferecidas nela. E a gente aprende, então, a conhecer o caráter amoroso, perdoador do Senhor. Adoramos a Ti, querido Pai, porque Tu és bom, como diz o salmista, e a Tua misericórdia dura para sempre. Louvado sejas, porque nos acompanhas nas situações mais difíceis. Senhor, Tu ouviste os pedidos aqui das irmãs. As irmãs apresentaram seus pedidos. As irmãs se apresentaram a Ti, neste momento se achegaram para dizer do seu amor por Ti, e eu penso que cada uma e cada um de nós aqui deseja mais do amor do Senhor. Como diz aquele velho hino, mais de Cristo quero ser, mais do seu amor obter. Amém. Nós queremos mais do amor do Senhor Jesus, dessa fonte inesgotável. Queremos amar o Senhor, para que nós nos amemos mais uns aos outros, nos dediquemos mais uns aos outros, para que alcancemos e levemos aqueles que não Te conhecem a conhecer o caráter amoroso, perdoador e salvador do nosso Senhor Jesus. Amém, Jesus. Atenta para os pedidos que foram feitos. Toma, Deus eterno. Atenta para os pedidos. Pedidos por saúde. Há outros pedidos que ficaram no coração, pedidos por conversão de familiares. Nos nossos corações existe também pedido por vitórias espirituais. Pedimos que Tu atentes para cada um de nós. Que Tu ajudes aqueles irmãos que estão de tal maneira enfermos que eles não conseguem mais ir à Tua casa adorar. O fazem nas suas próprias casas. Mas, querido Pai, enche o nosso coração de alegria, de certeza, Amém. de prazer em saber que Tu estás às portas e daqui a Amém. pouco nós te veremos, glorificaremos o Teu nome. Jesus. Amém. Cantaremos sobre o mar de vidro o cântico da vitória, o cântico do Cordeiro. Fica Amém, conosco Jesus. hoje, Pai. Fica conosco. Amém, Jesus. Leva-nos para o Teu reino. Amém. Somos agradecidos no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus. Amém, amém, amém. 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 Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por essa mensagem. Bom, já recebemos a bênção. Amém, Jesus. Agora, um bom dia com alegria, não é mesmo, Bom pessoal? dia. Bom dia com alegria. Bom dia, irmã Maria. Foi bom vê-la e ouvi-la. Ô, pastor, sabe Muito que bom. Deus abençoe vocês. você viu aí o meu Bênçãos netinho, da né? tua graça. pastor, também. Eu vi o meu netinho aí. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Bom dia, irmã Tá. Bom dia, Deus irmã abençoe, Dilciane. Sandra. Bom dia, irmã Dani. Com muita Bom dia, alegria. irmã Nancy, debaixo desse Deus telhado. abençoe. Menina, Bom meu dia, irmãozinho abençoado. lindo que fala aí, Sim. um bom dia pra gente. Amém. Bom dia, bom dia. Bom dia, Alessandra, de novo, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos. Muito obrigado. prazer é nosso. Prazer é meu. Muito Deus obrigada. abençoe, pastor, pela pregação. Foi linda. Eu tive um câncer de pulmão, estou curada em nome de Jesus. Amém. Mas na reta final do tratamento, ele está me causando muitas coisinhas, me tirando apetite. Tive a semana passada problema de pneumonia, mas estou me curando. E eu estou na reta final, entendeu? Eu já fiz química, já fiz rádio, e agora eu estou terminando o tagriço, e ele está me deixando bem fraquinha. Mas eu estou vencendo porque eu tenho um Deus vivo e misericordioso. Amém, Senhor. Amém. Vamos continuar orando por sua recuperação, irmã. Obrigada, Alessandra. Amém. Amém.
Até amanhã cedo, só às 47. Até amanhã na sala. Hoje à noite. Quando a transmissão do PG Online subir para o YouTube, clique no joinha. Tchau, benção. Ô, bênção. Obrigada, esse irmão, com essa fala. Cadê, irmão João Joinha? Eu tenho que ver você, irmão. Apresenta para a gente conhecer. Aparece É verdade, irmão João. Que Deus te abençoe, viu? Oi, Sandra. Oi, Anunciei a leitura de hoje, que vai ter às 19 horas, com o pastor Bechara. Já está falado aí, nosso querido pastor Bechara, irmã Nájila, que bem. Ó, gente, eu vejo eles na tela, dá vontade de apertar eles. É verdade. 19 horas, não pensa. 7 horas, né, Marita? Às 19 horas. Vou colocar lá no grupo lá o link. É isso aí, então tá bom. Nos vemos aí. Coloca mesmo para a gente assistir. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até terça-feira que ficam.